Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Uma semana que foi discussão intensa sobre justamente a reforma da Previdência, mas houve também hoje, neste final de semana, uma queda forte do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que puxou as ações da Petrobras para baixo e aí também veio o Ibovespa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. O dólar cedeu no fechamento da semana, o Ibovespa inclusive teve valorização, apesar da queda de hoje. A intenção de consumo das famílias voltou a cair pelo segundo mês consecutivo e, claro, isso é preocupante quando nós estamos falando de economia, de consumo, e isso gera, obviamente, movimentação da economia. Um balanço no andamento da reforma da Previdência. Eu falo daqui a pouco com o Paulo Leite sobre esse assunto, até porque esse foi o assunto que movimentou, sobretudo, a economia durante essa semana. E uma nova pesquisa sobre o mercado de trabalho foi divulgada hoje pelo IBGE. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, vamos diretamente a Brasília. O Paulo Leite já está conosco lá para falar justamente da reforma da Previdência, que foi o grande assunto dessa semana. Você se lembra, da semana passada foi feriado e era para ter votado antes do feriado o texto do relator na Comissão de Constituição e Justiça. Isso finalmente foi superado essa semana, já foi instalada a próxima comissão, que é a comissão especial, que agora sim analisa o mérito do projeto de reforma da Previdência apresentado pelo governo federal ao Congresso. O Paulo Leite tem detalhes sobre justamente a expectativa e, claro, o andamento que deve se dar a partir de agora. Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você também, boa noite a todos. Bom, foi uma longa semana, né, aqui em Brasília, principalmente aqui no Congresso Nacional. A gente teve aí CCJ, como você lembrava, na terça-feira, votação finalmente, depois criação e instalação da comissão especial. É nessa fase que a gente está hoje, comissão especial. A CCJ foi a primeira fase e a gente está, portanto, na segunda fase, que é a comissão especial. É nessa hora que os deputados retiram parte do texto, incluem outras partes. É o mérito, né, o conteúdo aí da proposta. Lembrando que o texto veio do Palácio Planalto no dia 20 de fevereiro, pouco mais de 2 meses, portanto, mas a palavra final cabe aqui ao Congresso Nacional. A comissão especial foi criada anteontem, instalada ontem e ontem mesmo o presidente e relator foram indicados e votado. A gente conversou com os dois ontem mesmo e voltou a conversar hoje com o presidente da comissão, que é o deputado Marcelo Ramos, do PR, Centrão, portanto, do Amazonas. E ele disse para a gente que espera embates ainda mais duros do que os da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E eu lembro que na CCJ houve muita discussão, uma sessão longa de votação. A última sessão, né, de votação dessa terça-feira levou quase 10 horas e aí sim o texto foi aprovado por 48 votos a 18. Bom, vamos ver então o que o presidente da comissão falou hoje. Veja aí. Eu penso que será um debate ainda mais duro do que foi na Comissão de Constituição e Justiça, porque agora é o debate do mérito. Agora nós vamos discutir emenda que retira BPC, emenda que retira professores, emenda que diminui idade média, emenda que diminui tempo de transição. Então agora nós vamos decidir o conteúdo da matéria. Para lembrar como foi a semana, né? Na segunda-feira já a gente acompanhou em uma série de negociações e essa série de negociações resultou na retirada de 4 pontos e essa retirada de 4 pontos permitiu finalmente a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. Terça-feira, portanto, votação na CCJ, quarta-feira dessa semana, anteontem, criação da Comissão Especial, ontem instalação da Comissão Especial com eleição de presidente, indicação aí de relator e lembrando que são 49 deputados titulares nessa Comissão Especial e outros 49 suplentes. Para aprovar o texto aí na Comissão Especial é preciso pelo menos 25 desses 49 deputados titulares. O PT com 4 deputados e o PSL com 5 deputados são os partidos com mais deputados aí na Comissão Especial. Lembrando que quanto mais deputados o partido tem aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais deputados ele tem na Comissão Especial. Já a semana que vem deve privilegiar aí a organização dos trabalhos. Terça-feira tem reunião entre o presidente, o relator e também uma parte aí do governo federal para encaminhar o texto, ver como é que vai ser a organização e é só na outra semana, né, no dia 7 aí do mês que vem, 7 de maio, uma terça-feira, que a gente vai acompanhar a primeira sessão valendo então da Comissão Especial. Se passar na Comissão Especial, vem aqui
para o plenário da Câmara dos Deputados. É preciso 3/5 dos votos aí para aprovar, 308 dos 513. Se também passar por aqui em 2 turnos de votação, vai para o Senado, onde também precisa passar por outros 2 turnos de votação, com 3/5 também dos votos. Lá, 49 dos 81 senadores. É isso, Piotr. Semana que vem, então, tem mais, né? Paulo, semana que vem tem mais. Mas vamos relembrar alguns pontos. O Paulo fez menção aí dessas emendas todas que devem gerar debates intensos, porque agora sim, nesta comissão se discute o mérito de cada linha da proposta de reforma da Previdência, que o governo chama de uma nova Previdência. Vamos só lembrar alguns pontos principais. Claro, o texto é bastante longo, vai ser esmiuçado pelos parlamentares, aliás, é bom que seja, mas é bom também que os debates sejam profícuos, ou seja, façam sentido, porque as pessoas que estão no dia a dia, nas ruas brasileiras, precisam de celeridade nas decisões. E isso não quer dizer pressa. Celeridade é a pressa com consciência. A pressa não tem nada de consciência. Vamos lá. Vamos entender alguns pontos, relembrar alguns pontos. A idade mínima, por exemplo, que esse é o pilar da reforma, os homens passam a ter 65 anos na proposta e mulheres 62 anos. E para todos os trabalhadores, tanto privados quanto servidores públicos, alguns casos servidores se aposentavam com 50 anos de idade e com salários bem acima da média que se tinha do teto, por exemplo, do serviço privado. Os trabalhadores rurais e professores com 60 anos, o Paulo fez menção de há emendas para tirar os professores da reforma da Previdência. Não dá para tirar ninguém da reforma da Previdência do ponto de vista de justiça social, no que ela foi concebida. Claro que as discussões podem acontecer e o governo pode ceder nesse ou naquele ponto, mas vamos lá. Trabalhadores rurais e professores com 60 anos de idade, policiais civis federais, agentes penitenciários, dada a situação de exposição ao perigo que tem, 55 anos, eles realmente têm condições especiais. A idade limite é 55 anos. E 12 anos de transição para quem já está no mercado de trabalho. E aí tem todo um cálculo que vai ser feito para se poder acessar a essa nova Previdência. O tempo mínimo de contribuição, você se lembra, privados terá de ser pelo menos 20 anos de contribuição ao INSS, senão não tem direito à aposentadoria. Os servidores, claro, com o cálculo para fazer justamente com o valor da sua contribuição. Servidores, 25 anos de tempo mínimo de contribuição, 10 anos de serviço e 5 no cargo, especialmente no caso de servidores públicos. Os rurais, 20 anos, esse é um tema extremamente delicado que provavelmente deve ser mexido nessa proposta de reforma pelo Congresso, porque esse tema dos rurais, dos trabalhadores rurais, está sendo colocado já como uma certeza que vai sofrer uma mexida muito forte. Professores, 30 anos, policiais civis e federais, 25 e 30 anos e agentes penitenciários, 20 anos. Vamos seguir aqui porque esse é o benefício de prestação continuada, que não é previdência, é assistência social, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha contribuído nada, hoje, aos 65 anos, ela passa a receber um salário mínimo. E aqui nós estamos falando de idosos e pessoas com deficiência. Essa é a regra atual. A regra que foi proposta pelo governo, que provavelmente não deve passar, porque também já houve uma objeção muito grande do Congresso, embora eu particularmente diga que acho mais justa a proposta do governo, porque já começa a pagar aos 60 anos R$400, a proposta do governo é essa. A partir dos 60 anos R$400, quando chegar aos 70 anos vai estar com salário mínimo. A atual é aos 65 anos só e aí já começa a receber um salário mínimo. Fato é que nos rincões brasileiros, nas cidades mais pobres do país, aos 60 anos alguém receber R$400 já faz diferença. A maior parte dos parlamentares pensa de forma diferente, provavelmente isso aqui não vai acontecer, portanto vai ser mudado esse benefício de prestação continuada. Bom, só para lembrar alguns temas da Previdência, porque é tudo isso que vai ser discutido a partir da semana que vem nessa comissão especial. Bom, vamos conversar agora com a Flávia Grossi no Rio de Janeiro. Ela tem informações sobre uma pesquisa de intenção de consumo que caiu pelo segundo mês consecutivo. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O brasileiro está freando o consumo. A pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio mostra que, em abril, a intenção de consumo das famílias brasileiras caiu 1,9%.
como você falou, é a segunda queda mensal consecutiva do ano, depois de um recuo aí de 0,4% em março. Em abril, o índice chegou a 96,2, abaixo, portanto, do índice considerado satisfatório, que é de 100 pontos. Todos os subíndices pesquisados apresentaram variação negativa. Entre eles estão a compra de bens duráveis, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, a perspectiva profissional e também a avaliação do emprego atual. A última vez que isso aconteceu foi em julho do ano passado, um pouquinho depois aí da greve dos caminhoneiros. A queda do índice foi influenciada principalmente pelas famílias do Sudeste e do Nordeste, que são regiões populosas e também bastante atingidas pelo desemprego. O Norte foi a única região que teve aumento na intenção de consumo. Segundo a CNC, esse resultado mostra que a recuperação lenta da economia, os juros altos, a inflação e o desemprego têm deixado aí as famílias mais cautelosas para o consumo. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o mercado financeiro hoje. Aliás, o mercado que foi extremamente afetado com o noticiário político, sobretudo da reforma na semana passada, nesta semana, nas semanas anteriores. E, claro, dependendo do andamento, vai responder a isso de alguma maneira também. Hoje o Ibovespa teve uma queda de 0,33%, mas é uma queda que precisa ser um pouco mais bem explicada. Para você ter uma ideia, olha, 96.563 foi a máxima hoje, a mínima foi de 95.620, é uma queda de 0,33%. Uma das ações que puxaram o Ibovespa para baixo, isso aqui é a Bolsa na semana, estabilidade na segunda, na terça 1,41% de alta, na quarta-feira uma queda de quase 0,92%, aqui teve muita especulação, nós falamos disso outro dia. Ontem teve uma alta expressiva de 1,59% e hoje essa queda. Uma das ações que puxaram o Ibovespa para baixo hoje foi a da Petrobras, que tem peso importante. Se eu juntar as duas ações negociadas aqui no índice Ibovespa, as ações ordinárias e as preferenciais da Petrobras, as duas passam de 10% de peso no índice. Hoje, as ações preferenciais, essas são as preferenciais, tiveram queda de quase 2%. A razão disso é que houve queda, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, vou mostrar os números. Houve queda no preço do barril do petróleo hoje acima de 3% no mundo. E isso aconteceu depois de uma pressão. O presidente norte-americano, Donald Trump, aliás, os Estados Unidos cresceram acima, o PIB americano cresceu acima de 3%, mas ele pressionou a OPEP, que é exatamente o cartel dos países produtores de petróleo, os maiores países produtores de petróleo do mundo, justamente para baixar o preço do barril do petróleo, porque estava impactando no custo da gasolina nos Estados Unidos. Como são os Estados Unidos e é o presidente americano, claro, isso tem influência. A gente teve uma queda expressiva do preço do barril do petróleo hoje. Para se ter uma ideia, caíram os dois tipos de barril do petróleo mais negociados, o tipo Brent em Londres e o tipo WTI negociado em Nova York, os dois caíram acima de 3%. Petrobras com uma queda de 1,91%, Vale 0,18% de alta, Banco do Brasil 0,51% de alta, Bradesco com uma queda pequena de 0,30% e Itaú uma alta de 0,24% também pequena. Vamos dar uma olhadinha aqui na Petrobras, especialmente as ações da Petrobras. Queda de 0,58% na segunda, e aqui nós temos também questões políticas envolvidas, nós estamos falando de uma estatal, teve toda a discussão em relação à autonomia da empresa, que agora voltou a ser decidida pelo governo, o governo bateu o martelo, a Petrobras tem autonomia para mexer no preço dos combustíveis, na terça-feira teve alta de 0,87%, quarta uma queda de 0,29%, quinta-feira, de novo, ontem a gente falou disso, uma alta de 0,72 e a gente viu hoje que teve essa queda. A cotação do petróleo, eu peguei aqui como o petróleo que é referência no mundo, o tipo Brent, que é negociado em Londres, caiu 3,67% a 71 dólares e 62 centavos. Dia desde a gente estava falando de um petróleo a 75 dólares e o temor de chegar também naquela barreira psicológica dos 80 dólares. Esse petróleo caiu o tipo WTI, que na semana o WTI já tem uma queda de 1,2%, que é o petróleo negociado em Nova York. Ou seja, aqui nós temos duas coisas que interferem diretamente na vida de nós todos aqui. O dólar caiu hoje, daqui a pouco eu vou mostrar, esse dólar um pouquinho menor. O petróleo caindo também, eu gero menos impacto ou repasse que a Petrobras vai fazer automaticamente do preço que ela paga no mercado internacional, o repasse que ela faz a óleo diesel e também a gasolina.
Com isso, eu vou ter, provavelmente, no próximo mês, uma pressão menor, se esses preços se mantiverem, uma pressão menor nos índices inflacionários aqui no Brasil e, claro, no custo de vida de todos nós. A gente está falando de um petróleo negociado em Londres e em Nova York, mas isso quer dizer o posto de gasolina mais perto de você, ou seja, o tanque do seu carro. Ou do ônibus que você pega, porque essas empresas reclamam também para mexer nas tarifas, porque elas estão pagando mais caro pelo combustível também. No ônibus coletivo, o ônibus do transporte urbano. O tipo Brent, por exemplo, para você ter uma ideia, teve alta até na quarta-feira aqui. Pequena alta na quarta-feira, depois ontem uma pequena queda e hoje a gente viu aqui essa queda. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial. Hoje teve uma queda de 0,62%, esse é o fechamento de hoje, é R$ 3,93 de queda. Foi até R$ 3,92 de mínima, a máxima foi de R$ 3,96, ou seja, arrefeceu um pouquinho o preço do dólar, arrefeceu bastante o preço do barril do petróleo. Isso tende a trazer uma certa estabilidade, uma melhora na condição do preço do combustível aqui no Brasil. O dólar, só para ver o comportamento, praticamente estável na segunda, queda na terça, uma alta expressiva daquele movimento especulativo que eu falei da quarta-feira, na quinta 0,75, hoje também queda. A gente viu, portanto, toda essa questão do mercado financeiro que a gente percebeu durante a semana oscilou bastante em relação tanto a fatores internacionais, a fatores domésticos, mas sobretudo a questão de muita especulação em alguns momentos no dia da quarta-feira. Esse dia foi altamente especulativo, porque não tinha nenhuma grande mudança no mundo, nem no Brasil, para justificar aquela queda expressiva da Bolsa e alta do Ibovespa e alta do dólar, tanto que na quinta-feira tudo se reverteu. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco eu falo sobre uma nova pesquisa do IBGE sobre o mercado de trabalho, sobre profissões que poderiam ser remuneradas e mexer muito na realidade da economia brasileira, e também sobre o portal do saneamento. No dia 7 de maio deve ser votado um parecer do senador Tasso Gereissati sobre a medida provisória do saneamento básico, mas a realidade do saneamento básico no Brasil é bastante delicada e ruim. A gente fala disso tudo no cenário econômico logo depois do intervalo. Toda a preocupação do momento, e obviamente que a gente fala disso com frequência aqui no cenário econômico, é sobre a retomada do emprego. E aí nós estamos falando de retomada da renda e a roda da economia girando mais. O IBGE tem uma nova pesquisa sobre o mercado de trabalho em que olha para algumas profissões e a forma como isso poderia ser remunerado ou não, ou o impacto que a remuneração traria ao crescimento econômico. A Vanessa Casalino tem dados sobre essa pesquisa do IBGE e participa conosco aqui do cenário econômico. Ela está no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. A partir de dados de 2018, o IBGE investigou 4 formas de trabalho que, se fossem remuneradas, ajudariam no crescimento da economia. 2 delas são os afazeres domésticos e o cuidado de pessoas. E a conclusão é que as mulheres dedicam mais horas a essas atividades do que os homens, praticamente o dobro. As não ocupadas no mercado de trabalho dedicavam quase 24 horas, enquanto os homens na mesma condição dedicavam 12. Entre as ocupadas eram 18 horas e entre os ocupados, pouco mais de 10. Com isso, as mulheres têm menos tempo livre para o trabalho remunerado. Mas, segundo o IBGE, essa diferença vem diminuindo. Hoje é de 14 pontos percentuais e em 2016 era de quase 18. Os números do IBGE confirmam ainda a dupla jornada feminina e a divisão do trabalho em casa, sobrecarregando as mulheres. Outra atividade analisada foi a produção para o consumo próprio, que teve maior crescimento em 2 anos, 25%. São atividades como cultivo, pesca, caça, criação de animais de cortes, em geral para a subsistência. No ano passado, era realizada por 13 milhões de pessoas que estão em idade de trabalhar. Essa produção predomina entre os mais velhos e entre os de escolaridade mais baixa. Isso apesar de, no ano passado, ter havido um aumento da taxa em todos os níveis de instrução. O IBGE analisou também o trabalho voluntário e concluiu que a taxa de realização aumenta com a escolaridade. Mais de 7 milhões de pessoas acima de 14 anos tinham feito algum tipo no ano passado. O percentual era maior entre as mulheres e entre as pessoas ocupadas. O tempo médio era de pouco mais de 6 horas por semana. Se a gente fosse tirar uma conclusão mais ampla dessa pesquisa do IBGE, o que houve foi um aumento do número de pessoas dedicadas ao trabalho não remunerado de 7,35% em 2 anos, o que equivale a mais de 10 milhões de pessoas que podiam estar contribuindo para um aumento do PIB, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar de outro tema que, obviamente, interfere na economia, porque interfere na produtividade das pessoas, porque interfere na saúde das pessoas.
o saneamento básico brasileiro ainda passa por uma fase muito ruim. Tem sido feito uma série de investimentos, tem acontecido, aliás, já se investiu mais de 100 bilhões recentemente no saneamento básico, mas você passa pelas cidades e ainda vê muito esgoto a céu aberto, muitos bairros sem sequer coleta de esgoto. Porque são 3 coisas o saneamento básico, sem contar o lixo, mas estamos falando sobretudo de água potável, encanada e próxima na casa das pessoas, coleta do esgoto e tratamento do esgoto, além, claro, de tratamento de lixo também, porque um lixo a céu aberto traz um problema gigantesco e isso também é uma coisa de saneamento. O marco de saneamento vem lá de 2007, mas tem uma medida provisória que visa justamente modernizá-lo. O relato agora, na verdade, um parecer do relator dessa medida provisória, o senador Tasso Gereissati, será votado no Congresso no dia 7 de maio agora. Vamos dar uma olhadinha só na realidade do saneamento para entender um pouquinho de como anda o Brasil. Vamos lá. São 33 milhões de pessoas sem acesso à água e 95,7 milhões sem coleta de esgoto. Isso tudo, segundo o IBGE, os dados são do Trata Brasil, e aqui o IBGE diz que nós somos quase 210 milhões de pessoas. Nós estamos falando de quase metade da população sem coleta de esgoto. Eu estou falando de coleta, não estou falando de tratamento, não. Eu conversei sobre o assunto com o Edson Carlos, que preside o Instituto Trata Brasil, que é voltado justamente a discutir, a oferecer soluções para o problema do saneamento. E ele identifica o porquê, justamente, que não se avançou tanto, apesar desse tema já estar sendo discutido com mais intensidade, mais veemência há pelo menos uma década. Acompanhe. O Brasil já investiu nos últimos 9 anos mais de 100 bilhões de reais em água e esgoto e os indicadores pouco avançaram. Isso mostra que esse número pode passar de 400 bilhões para que todo brasileiro tenha saneamento em 20 anos. Se continuar como está, dificilmente atingiremos, porque o poder público não tem esse recurso, nem municípios, nem estados, nem o governo federal. Os investimentos em saneamento estão caindo. Então é fundamental aumentar a participação do setor privado, junto com o setor público, de forma a acelerar o atendimento aos brasileiros, principalmente a região norte, região nordeste, uma parte da região sul, que tem uma carência muito grande de água e esgoto e as pessoas adoecem. Então nós precisamos que seja foco número 1 das autoridades, principalmente dos prefeitos, mas também ampliar a participação do setor privado. Não porque é setor privado, mas porque precisamos de mais ajuda, mais recurso, e o saneamento não pode esperar mais. Eu perguntei ao Edson também o que essa medida provisória que está em discussão no Congresso pode fazer do ponto de vista de acelerar o andamento e as obras e a melhoria que traz o saneamento básico ao país. Acompanhe. Atualmente, o Congresso Nacional está debruçado sobre a medida provisória 868, que tenta mudar a lei do saneamento, trazer melhorias, novidades, modernidades para a lei que é de 11 anos atrás. O que acontece hoje? O cidadão não tem água todos os dias, ou nem tem água, não tem coleta e tratamento de esgoto, mas é obrigado a ficar preso àquela empresa operadora por décadas só porque ela é pública. A medida provisória tenta abrir mais espaço de competição para que, quando termina o contrato da cidade com aquela empresa operadora, a cidade esteja obrigada a abrir uma licitação para que uma outra empresa melhor, mais eficiente, possa participar. Para o Trata Brasil, tanto faz se a empresa será pública ou privada. O que importa é que o cidadão tenha o serviço de água, de coleta e tratamento de esgoto. O que não pode é um cidadão com 50, 60 anos não ter esses serviços e ficar preso àquela empresa só porque ela é pública. A medida provisória traz outras inovações, como a importância do saneamento rural, a importância dos municípios pequenos poderem se juntar e fazer planos conjuntos de saneamento. Então, a medida provisória ela não vai resolver o problema do saneamento, mas ela traz modernidades, ela traz mecanismos de aperfeiçoamento que podem ajudar, sim, a destravar um pouco esse setor tão atrasado. Rapidamente, para alguns números, somente 51% da população tem acesso à coleta de esgoto no Brasil. 46% dos esgotos somente são tratados. 38% são perdas d'água, ou seja,
por problemas de via, por roubo, essas coisas todas. E cada R$1 gasto em saneamento, você economiza 4 em saúde. O cidadão brasileiro, nós todos precisamos nos perguntar o seguinte: quem é que presta o melhor serviço? Quem é que faz com mais eficiência? Independentemente de se privado ou público, o que importa é a eficiência. Essa medida provisória do saneamento tende justamente a dar pelo menos essa possibilidade de se escolher o melhor serviço. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana a você. Até segunda.